de Jesus, não é? E o cristianismo tornou-se então religião oficial do império. Mas foi um golpe que foi dado para que a igreja tornasse inoperante, como muitas são hoje. O que é que ele fez? Ele começou a fazer a unificação do cristianismo com religiões politeístas. Templos pagãos foram modificados, mas mantidos as suas imagens de escultura. Quem é que tem templo falando de Jesus quando fala e dentro tem imagem de escultura? Isso vem há 1700 anos atrás. Mas os cristãos também tinham que sair contentes. Então veio o sincretismo religioso. Cara de cristão e adorando a Satanás. E a partir daí foi só introduzir mais erro na igreja. Constantino deu um jeito. Ele fez onde em Israel, todos os lugares em que Jesus esteve, a Igreja Católica construiu um templo. Então, se você, eu vejo muitas pessoas, eu vou para Israel, eu vou visitar Israel. Você vai visitar Israel o quê? Jesus morreu aqui, Jesus subiu, foi aqui o lugar da ascensão. Em todos os lugares tem um templo da Igreja Católica. Você vai passar pelo lugar, mas o lugar não está sendo adorado para o Senhor. Está sendo a mistificação. E daí é que você vê, vão crentes, vão islâmicos em Jerusalém e vão católicos. É a miscigenação, porque nem todos estão adorando a Jesus. O islâmico adora lá, o católico adora mais a Maria, e poucos são os cristãos que adoram a Jesus como Deus. A maioria da igreja adora a Deus, não a Jesus. Mas se lesse a Bíblia, sabia que você tinha de adorar a Jesus. O batismo de criança foi logo introduzido. Ninguém podia escapar da nova estrutura religiosa. Por que batismo de criança? Porque a criança não tem discernimento espiritual ainda. Ela não sabe o que é certo e o que é errado. Como é que eu vou batizar uma pessoa que não sabe o que é que ele está... Jesus disse, aquele que via a mim. Olha, a criança vai a Jesus ou é o pai e a mãe que está levando? A criança não está indo. Só quando ela tem o discernimento de saber o que ela quer, então é que ela vai dizer, eu quero me batizar. Então não é chegar de manhã e batizar de tarde. Tem de fazer um estudozinho chamado discipulado, que é a básico da igreja, para depois então se batizar. Tem igreja que você chega de manhã, de tarde está se batizando. E no outro dia não vai mais à igreja. A Igreja Católica realmente despontou como líder absoluta e começou a propagar para todo mundo um sistema religioso deturpado e falido, antibíblico e cheio de engano. Isso foi estrategicamente bem planejado por Lúcifer, porque o cristianismo puro não poderia crescer. O engano foi semeado, floresceu, deu frutos e perduram até hoje. Há principados agindo por trás dos grandes sistemas religiosos. Principados que monitoram e comandam, regem e perpetuam o engano. O que é que ele está dizendo aqui? Que as grandes religiões, Igreja Católica, Igreja Universal, Igreja Mundial, a Quadrangular, elas não pregam a Jesus. A Igreja Católica prega o missigenismo. Então, miscigenação o que é? Às vezes eu falo em Jesus, mas geralmente a Igreja Católica não prega a Bíblia. Poucos padres hoje é que estão pregando a Bíblia. Elas pregam as encíclicas dos papas. Mas na igreja é para pregar a Bíblia. É para ensinar a Bíblia. Porque a Bíblia que é o caminho.
Não é o que o homem ensinou. Eu não tenho de pegar esse livro, Filhos do Fogo 2 na Bíblia. Eu posso passar algumas lições para os irmãos, mas não vou pegar o livro. Eu tenho de pegar a Bíblia, porque a Bíblia que é o caminho. A Bíblia que é a verdade. Depois você vem para igrejas que não pregam o Evangelho. Pega que se você der dinheiro ou se der algum objeto seu, você vai para o céu. Outros pegam, se você for curado, você está tudo resolvido, você vai para o céu. E Jesus não diz isso. Ele diz, primeiro você vai aceitar Jesus como Filho de Deus, vai obedecer aos seus mandamentos e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que a Bíblia diz. Mas nem sempre é isso que é feito. O segundo ciclo, o interesse maior do Império das Trevas não foi com relação ao cristianismo, pois o engano já tinha sido feito. Ele usou o período do segundo ciclo para formar os seus grupos no mundo inteiro, onde ele formou então as bases. Que começou então no ano de 1100 e deu-se início com as cruzadas, em 1100. As cruzadas se deu dentro da Igreja Católica e quem fez foram os verdadeiros adoradores das trevas. Tudo que é forçado não é por amor. E que não é do amor não vem de Deus. E foi o que foi feito nas cruzadas. Praticamente o Evangelho na América do Norte, ela se formou no tempo das cruzadas. A perseguição do Evangelho na Europa fez com que muitos fugissem para os Estados Unidos. E ali então eles começaram a fundar a Igreja Evangélica nos Estados Unidos. Por causa da perseguição na Europa. O rótulo negativo nunca foi tirado. Foi uma tentativa de Lúcifer de causar o amortecimento de tudo o que é foco cristianismo autêntico. Da Igreja Católica Apostólica Romana, que cada vez mais se distanciava-se da verdade de Deus. Ou seja, qualquer um que porventura achasse diferença ou quisesse ler a Bíblia e seguir um cristianismo puro, sumariamente seria morto. Era impossível continuar no erro. Então veio o fim do terceiro ciclo, que começou em 1332. A Irmandade organizada a nível mundial, as 12 bases que foram lançadas, satânicas, se estenderam pelo mundo e alastrou-se, disfarçada em milhares. Onde foi colocada então mais pedra de tropeço no cristianismo, desviando naturalmente a vantagem de alguém construir um catolicismo. Então veio o catolicismo inoperante e muito mais proveitoso torná-lo inoperante do que falar a verdade. Alguma coisa nesse sentido foi conseguida através da Inquisição. Nesta época, a mesma coisa, havia poucas irmandades incumbidas de fazer o cristianismo. O católico começou a continuar perdendo a credibilidade. Quando isso dispensava então comentários. A Inquisição foi caça às bruxas. Em outras palavras, muita gente de bem morreu, sem culpa. Uma coisa lhes garanto, nenhuma bruxa de verdade que tivesse adorado a Satanás foi morta. Porque a Inquisição nasceu no coração de Satanás. E em nome de Deus queimaram-se milhares de inocentes. Não havia escapatória. Quem confessasse morria mais rápido. Quem não confessava ia para a fogueira morrer vivo. Em 1523 surgiu o imprevisto para Satanás. A reforma protestante veio então iniciada com Martim Lutero. Lutero foi quem fez a reforma da Igreja Católica. Ele se insurgiu contra o que é feito hoje nas igrejas, as indulgências. O que era indulgência naquele tempo?
Olha, se você der sua casa para a igreja, você vai para o céu. Se você der suas terras para a igreja, quando você morrer, vai para o céu. Hoje, o que é que acontece? Se você comprar essa rosa, você vai resolver todos os seus problemas. Se você comprar um travesseiro, você vai dormir no inferno com ele. Se você comprar essa meia, você não vai queimar seus pés no inferno. É indulgência. E muitos estão indo atrás da indulgência, na qual Lutero se voltou contra ela. Foi quando ele pregou as tábuas da Inquisição. A reforma foi feita então, uma nova doutrina em que retomava a essência do Evangelho. Mas o que aconteceu com Lutero? Foi morto pela Igreja Católica. E daí começaram a surgir as denominações evangélicas. Vem então o luterano, o calvinismo, aí chamada Igreja Protestante. Depois vem os batistas, presbiterianos, e daí continua agora a bagunça que está hoje no Evangelho. O que mais tem hoje é abrindo igreja e colocando o nome de igreja evangélica. E dentro que está comandando é Satanás. Tem uma igreja no Caribe, ela chama-se, quando eles aparecem, ele diz visão de demo. Demo em inglês é Satanás. E o pastor da igreja só vai de branco. Quem usa branco é Allan Kardec, na sexta-feira. Pecado é sexta. E vale tudo lá dentro, vale tudo lá dentro. É que não tem aqui como passar para a igreja ver, senão eu ia passar para vocês verem o que é que está acontecendo. Pessoas estão falando de Jesus e dançando lá dentro. Ele diz aqui quem era Satanás. Quem era o querubim? O querubim era quem dirigia 1/3 dos anjos, que eram os anjos do louvor. E em Isaías e Ezequias, ele diz quem era ele. Tu eras o sinete da perfeição. Dos querubins tu era o mais perfeito. Recebesse o maior dom que tinha para os querubins. E dirigia então o coral do céu. Mas um dia ele disse, eu dirijo o coral do céu, então eu posso subir ao céu. Ele diz, eu subirei ao céu e sentarei no trono à direita do Altíssimo e serei semelhante a ele. O trono que Jesus está sentado hoje, ele disse que ia sentar. Mas Jesus disse, eu fiz entrar em ti um fogo consumidor que tornou-te no que tu és hoje. Pretinho, cara de cavalo, é o que ele é. Ninguém vê a cara dele. De tão bonitinho que ele é. Mas muitos querem servir a ele. Apesar de toda a estratégia para manter a igreja fria, inoperante ou morta e sem visão, qual é a estratégia? Vamos dançar. Vamos dar 2 baterias e todo mundo fica pulando, todo mundo fica dançando, bota aquelas músicas de samba, de reggae, de chachado, e quando dá 15 para as 9, eita, já vai terminar. Vamos ler a Bíblia. Aí lê um versículo e está encerrado. Bíblia você não tem, palavra você não tem, só tem dança. Desviou a sua atenção daquilo que Jesus disse, e pegar o Evangelho. Glória ao teu nome. Glória a Deus. Quando chega no ensinamento da palavra nas igrejas, poucos querem ir para a igreja para ouvir o ensinamento da palavra. A congregação do Purado tem umas 200 pessoas. No dia que tem 40, no dia de doutrina, tem muitos. Quarta-feira passada tinham 20. 10%. Aí você já sabe, 10% vai subir. 90% vai descer. Como é que você vai subir para como é que você vai para um lugar se não sabe o caminho?
Eu me acordei hoje, eram umas 3h30 para as 4 horas da manhã. Aí fui ver, que eu gosto de ver programas evangélicos, mas estava passando um filme que eu gosto muito dele, Ghost. E já estava no fim, do que eu gosto. O que eu gosto do filme Ghost é o fim. Quando aquele homem que matou o rapaz do banco para roubar ele, então foi matar aquela espírita, que o filme tem uma conotação espírita. Aí não encontrou com ela, quando ele desceu na carreira, que foi atravessar a rua, o carro pegou ele. Aí é que vem mostrando o que é aquele que serve a Satanás. Ele viu o próprio corpo dele saindo do corpo. E ele olhava para ele mesmo lá no chão, era a mesma cara, ele vendo ele no chão. Mas quando é daqui a pouco, vem os demônios, pega ele, leva e entra na terra. É isso que vai acontecer, quem serve a Satanás. Vai descer para a terra, para o inferno. E eu tenho dito, você quer saber se você vai para o céu? Ele não mostra quem vai para o céu, ele só mostra quem vai para o inferno. Mas se você não está servindo a Jesus, não está obedecendo a ele, você vai fazer a mesma coisa que aquele moço, vai descer, vai entrar daquele jeito. Porque você já é espírito e entra na terra. O espírito não tem parede, ele atravessa tudo. Aí você vai descer para o inferno. Aquele que está na igreja brincando de ser crente, ele vai dizer aqui mais tarde, lá para frente, vai dizer o que é que está sendo feito dentro da igreja. O que é que Satanás está fazendo para a igreja. Por isso que ele diz, ele faz com que a igreja seja fria, inoperante, mal de servidão. O que é que Jesus diz? E de pregar o evangelho, e as outras coisas vos serão entregues. E dentro da igreja, o que o Senhor quer é mostrar o seu poder. O que é o poder? São os dons espirituais. Dons espirituais, meu irmão. Jesus não quer que você fique falando língua alta dentro da igreja, não. Ele quer que você tenha o dom de profecia para levar para a igreja. Ele quer que você tenha o dom de cura, o dom de expulsar demônio, o dom de discernimento de espírito, para saber qual o espírito que está sendo usado dentro da igreja. É isso que ele quer. Ele não quer saber de dança na igreja, não. Alguns fatalmente escamparão ao cerco. Veja o que é que ele diz. Ainda estarão orando, estarão guerreando espiritualmente e ainda conhecedores das profecias do Apocalipse. Quantos pastores ensinam na tua igreja Apocalipse? Que é o que vem. Quantos ensinam os 4 cavaleiros do Apocalipse? As 7 igrejas que somente uma é que ia subir. As taças, as trombetas. Jesus vem na 7ª trombeta, e as 6, tu vai passar por ela? A pergunta que eu faço é ela. Jesus, na 7ª trombeta, quando tocar, Jesus desce. Mas eu estou na terra, e antes das 7 tem 6. Tu já leste o que são as 6 trombetas, e tu estás na terra, e vai passar por elas. Mas tem um pastor na televisão, que quando fazem perguntas sobre Apocalipse, ele diz, olha, eu não entro no Apocalipse. Eu não entro no Apocalipse. Por que não entra no Apocalipse? É tão gostoso saber o que está acontecendo, o que já se cumpriu no Apocalipse e o que vai cumprir? E saber que se eu não servir ao Jesus eu vou para o inferno? Jesus leva a igreja e eu vou ficar? E depois, se eu não botar o número 666, eu vou morrer, vão me matar em qualquer lugar? Eu vou ser caçado? Por que não diz isso para a igreja? Porque muitas vezes sou eu que vou ser caçado. Entendeu o que eu estou dizendo? Sou eu que vou ser caçado? O que é que eu vou dizer a você que você vai ser, se você ficar? Então o falso anticristo virá para fazer desviar os olhos da igreja na sua direção. Do mesmo modo que o nosso pai, Satanás, não sabia quando viria e quem seria o Messias prometido, a igreja de Cristo será enganada por falso anticristo. Duas coisas que acontecem. Quando o Senhor transformou o corpo de Moisés e levou para o céu,
Satanás não viu. E disse a Maria que ela ia ter um filho e era Jesus. Ele não permitiu que Satanás visse. Quando Jesus disse aos apóstolos que ele ia ressuscitar depois de 3 dias de morto, Satanás também não viu. Por isso que ele fez, quando Jesus morreu e ressuscitou, quando Jesus morreu ele deu uma festa. Matei o Filho de Deus, agora eu vou dominar a terra. Agora a terra é o meu domínio. Aquilo que Adão fez, passando a terra para mim, agora eu vou dominar do jeito que eu quero. Mas quando ele estava dando a festa dele, no segundo céu, então veio um cãozinho e disse, olha, tem uma notícia para você. Ele disse, não me interrompa. Ele disse, não é interromper, é o que eu vi lá embaixo. Foi o que você viu. O homem ressuscitou. Que homem? O homem de branco ressuscitou. Glória a Deus, subiu ao nome de Jesus. Acabou a festa dele. Aleluia, Jesus. Aí ele disse, e agora? Ele disse que eu não destruo, ele disse que ia formar a igreja. O que é a igreja dele? A igreja dele são aqueles que aceitam ele, e ele coloca o Espírito dele, que é o Espírito Santo, dentro deles. E eles vão formar um exército para lutar contra mim. Aleluia! Glória E a Jesus. ele disse que eu não podia lutar contra esse exército, eu não posso fechar as igrejas. Ele disse, mas eu posso fazer uma estratégia com a igreja. Eu não fecho a igreja, mas eu levo muitos crentes dentro da igreja a não aceitar ele. A ficar dentro da igreja brincando, fazendo de conta que é crente. Fazendo de conta que é crente. Só vai para igreja. Tem muitos que são domingueiros, eu chamo domingueiro. Só vai para a igreja no dia de domingo. Aí diz, mas pastor, durante a semana eu estou na faculdade. Ou então os outros dizem, os jovens, aí eu estou no colégio, eu não posso ir para a igreja. E um dia eu perguntei, onde estão os jovens desta igreja? Aí alguém disse, mas pastor, eles estão indo para a escola. Eu digo, hoje é feriado, estão na escola? Só foi a pergunta que eu fiz. E eu perguntei, e no sábado, de noite tem escola? Por que que não estão na igreja? Porque estão na festa, estão no shopping, andou o dia todo pela praia, pelo shopping, está cansado e de noite não vai para a igreja. Está cansado para Jesus. Por isso que ele disse que serão enganados pelo anticristo. E ele continua dizendo, mas os cristãos acham que o Apocalipse tem que ser cumprido na íntegra. E a Bíblia diz, não, que o anticristo vai morrer. Eles não podem vir a desconfiar disso. Respondeu o homem, mas talvez você tenha se esquecido todos aqueles textos bíblicos que dizem que Deus se arrependeu disso ou daquilo. Deus intentou fazer o mal e não fez. Deus fez, mas se arrependeu. A Bíblia também é clara em dizer que o clamor do seu povo pode fazê-lo mudar de ideia. Deus mudou a história muitas vezes, ele mudou de ideia. Quando o povo dele, que ele tirou do Egito, começou a fazer o que não devia no deserto, o Senhor disse para Moisés, eu vou destruir este povo. Porque eu fiz as 10 pragas, eles viram o que eu fiz com o faraó, para o faraó libertar eles. Eles viram que eu matei todo o exército do Egito dentro do mar, eu fechei o mar e morreram todos eles. E ainda estão andando aqui e não acreditam em mim. Foi quando eles foram visitar Canaã, um de cada tribo, e quando voltaram disseram, a gente não vai poder com aqueles gigantes não. Somente 2, Josué e Nun, foi que disse, a gente vai poder, porque o Senhor disse que ia dar aquela terra para a gente, e ele disse, o Senhor vai dar. Glória a Deus. E foi quando murmuraram 40 dias, e o Senhor disse, então vão andar agora 40 anos no deserto. Para quem andou 40 anos? Você leu a Bíblia para saber por que eles passaram 40 anos? Todos aqueles que murmuraram, que não acreditaram que Deus ia levar para Canaã, morreram no deserto. Você está na igreja, não está obedecendo ao Senhor, vai morrer e não sobe. Leia a Bíblia. Há 40 anos morreram 700 mil homens.
porque murmuraram contra o Senhor. Foi para isso que o Senhor deixou. E quando estão na igreja brigando, fazendo divisão, levando coisas do mundo para dentro da igreja, pensando que vai subir, vamos fazer uma festa aqui, vamos botar umas lâmpadas estrobocóficas aqui, e acende a luz azul, amarela, branca, verde, e enche disso, enche de bola, vai chegar Natal, vamos fazer uma festa na igreja. Então não é mais santuário, é um salão de festa. Glória. E Jesus disse, foi para isso que vocês abriram dizendo que era uma igreja, para fazer salão de festa? Foi para isso que vocês abriram aqui para fazer salão de dança? Que é todo mundo dançando? Eu tenho visto na televisão, dançando como se fosse um show do mundo, dentro da igreja. E o Senhor está nisso. Sai do Egito, povo meu. Foi o que ele disse, sai do Egito. O apóstolo Paulo diz, santificai-vos. O que é santificar? Santificação é deixar as coisas do mundo. Mas não, hoje traz as coisas do mundo para dentro da igreja. É isso que está acontecendo com a igreja. E depois diz que vai subir. É como eu tenho dito aos irmãos aqui, muita igreja vai subir, muitos que estão dentro de igreja vão subir no pau de sebo. Porque não sobe nem na metade, escorrega e cai. Não é de qualquer jeito que se sobe para o céu, é obedecendo a palavra. Amém. Mandamento, decreto e juízo. Buscando ao Senhor, buscai enquanto se pode achar. Você está em casa vendo televisão, a sua igreja tem um culto, mas não vai para a igreja. Eu estou cansado. Você está cansado para ir para a igreja, mas não está cansado para ir para o jogo de futebol, não está cansado para ver televisão, não está cansado para ir para uma praia, não está cansado para passear, mas para a igreja está cansado. E diz que vai subir. Está muito longe para subir. Realmente, quando nós clamamos ao Senhor, Ele muda. Ele mudou com Moisés. Ele disse, Moisés, olha, eu não vou destruir esse povo, mas toda alma que pecar, esta morrerá. Olhe para você e veja se você é pecador ou não. Toda alma que pecar, esta morrerá. E eu apagarei o seu nome do livro da vida. Porque tem muita igreja e tem muito pastor pregando. Você se decidiu, você agora está salvo. Vai ver na Bíblia, me mostra na Bíblia onde está dizendo que quem se decide está salvo. Me mostra que eu não vi ainda. Eu vejo aquele que obedecer. É isso que a Bíblia diz. Se me obedecerdes, olha, você só vai ver isso dizer, se me obedecerdes. É uma condicionante. Não é porque você disse que é crente, é porque você está obedecendo ao Senhor. Aí Ele vai te dar vida eterna, vai te livrar do inferno. Por isso que Ele disse que Deus mudou muitas vezes a história. Mudou, porque se arrependeu. Se arrependeu por quê? Porque o que você mais encontra no Velho Testamento, em 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, é que quando entrava um rei, como vocês botaram a presidenta desse país e o presidente anterior, que não servia a Jesus, ele mandava os outros povos vir, Babilônia, Assíria, Filisteus, Cananeus, tudo para quê? Para levar eles para o cativeiro, porque não estava servindo ao Senhor. Você está servindo ao Senhor realmente? Você botando gente que serve a Satanás, satanista, para dirigir esse país, você botando, diz que está servindo ao Senhor? Vai ler a palavra. Ou tu estás sendo comprado por um cartão no fim do mês? Foi comprado por 4 anos e agora não, agora tem que dar recompensa do dinheiro que eu ganhei. Nunca paguei o INPS, nunca quis saber de nada e agora eu tenho uma aposentadoria.
Então eu tenho de votar em quem me dá essa aposentadoria sem eu fazer nada, para ser preguiçoso. Eu paguei 35 anos de aposentadoria e não foi pouco. E faz 20 anos que eu recebi 4% para corrigir minha aposentadoria. 4%. Quando eu meu pai aposentei, no tempo do seu Fernando Henrique Cardoso, salário mínimo era R$68. Hoje está por 700 e tanto. E só aumentei 4% da minha aposentadoria. Deus fez, mas se arrependeu. A Bíblia fala, tá certo. Deus se arrependeu tanto assim, tanto, em sendo esse caso da história, apenas está acontecendo mais uma vez. Deus ouviu o clamor do seu povo e resolveu poupar a igreja. Mas é o que ele disse antes, Deus não vai poupar a igreja. Ele vai poupar os fiéis que estão dentro da igreja. É diferente. Porque o próprio Jesus disse que você está dentro da igreja, mas muitas vezes você está sentado junto do joio. Aquele que está sentado junto de você, não gostei dessa pregação, não gostei desse pastor que veio pregar, eu não estou gostando do que está acontecendo aqui, é o joio. Então você entra na igreja para quê? Para criticar? Por que não ficou em casa? Você entrou na igreja para atrapalhar o Espírito Santo a operar. Você é uma laranja podre, é um tomate podre dentro de uma caixa. Ou aqueles que se juntam dentro da igreja para fazer divisão. Juntar o seu grupinho daqueles que não são salvos, porque os que fazem divisão de igreja não são salvos. Os pastores que dividem a igreja, que se dizem pastores, vão para o inferno, porque não estão salvos. Quem dividiu o céu foi Satanás e ele hoje está no inferno. Tem algum pastor que quer me contestar? Pode vir agora. Ele disse que o clamor resolveu poupar a igreja, não foi a igreja, mas somente poupar aqueles que buscam ele. Esta é também uma das raízes para montar nas igrejas falsas. Igrejas falsas. Elas ajudarão a apontar a direção errada. E é que eu tenho dito a alguns, olha, quando você se converte aqui, procura uma igreja. Onde tem igreja evangélica, entre, ouça e veja. Quem é o pastor? Está afiliado a que denominação? Não, o pastor é pastor, mas é quem foi que consagrou ele pastor? Ah, ele não sei, mas você tem que saber. Porque quem consagra pastor é a ordem dos pastores. Não é pastor que consagra pastor. Verdade. E o que você mais tem aí é pastor consagrando pastor. Vai dar nisso aí. Se junta com um pastor na igreja, daqui a pouco faz o seu grupinho, divide a igreja e leva a igreja. Essa também é uma das razões para montar igrejas falsas. Elas ajudarão a apontar a direção errada. Quando andarem dizendo paz, então virá o fim. Em 2006, se levantará o verdadeiro, e nesta ocasião, a igreja de fato estará desfalecida, pois uma força infernal, demoníaca, cada vez maior, será liberada para a terra, e Lúcifer estará no auge do seu poder. É o que está acontecendo com as igrejas no mundo inteiro. Na Inglaterra é rara a igreja que está aberta. Na Europa são muito poucas. É difícil encontrar uma igreja na Europa. Em Portugal, se você andar com a Bíblia na rua e tiver empregado, você perde o emprego. É a perseguição da igreja. Na Indonésia, que as igrejas são feitas de madeira, fecham as igrejas e tocam fogo com os crentes dentro. Na China destruíram 380 igrejas. A China destruiu templos muito bonitos, templo grande, como da igreja da Capunga, foi destruído. Porque o regime comunista diz, não pediram autorização para fazer o templo, então destrói.
E os crentes estão se reunindo debaixo dos edifícios, nas garagens fechadas, não pode louvar alto, tem de ser balbuciando os louvores, ou então vão para os campos, longe no mato, para poder louvar ao Senhor. China. Aqui você pode ir para a igreja buscar o Senhor e não vai. Lembre-se disso. Jeremias diz: buscai-o enquanto se pode achar. Lúcifer estará no auge do seu poder. Mesmo que a igreja viesse a perceber o engano, já não haveria como lutar contra isso, pelo simples fato de que o anticristo já estará exatamente no lugar em que deve estar. A partir de então, começará efetivamente a reinar. Quem será ele? Foi gerado pelo próprio Lúcifer, que para isso se utilizou de uma mulher previamente, cabalisticamente escolhido, e ele já vive. Em 1998, completará 27 anos. Lúcifer passará a andar pessoalmente com ele. E ainda que seja o tempo de se manifestar, não sei. Falando, ele será um homem descendente de judeu e extremamente carismático, inteligente, terá poderes de faculdades extraordinárias e assombrará a humanidade com a sua sabedoria e conhecimento. Fará tais prodígios que o mundo o aceitará e o adorará como Deus. A Bíblia Sagrada garante e fará que se aproveite com o seu conhecimento, fará prosperar o engano na sua mão e destruirá o santo do Altíssimo que é em Jerusalém. Eu sei que muitos estão ouvindo isso pela primeira vez, porque não estudam Bíblia. Por que você não pergunta ao seu pastor, porque um dia na semana ele não vai ensinar a Bíblia? Você já saiu de automóvel para algum lugar? Eu vou para São Paulo. Muito bem. Como é que você vai? Primeira coisa que você faz, eu tenho que arranjar uma pessoa que conheça a estrada. Ou então eu vou pegar um mapa rodoviário para seguir o mapa rodoviário. Se você não tiver o mapa rodoviário, você não chega lá. Se você não souber o caminho da Bíblia, você não chega lá em cima. Glória a Deus. Por isso que muitos vão errar o caminho, porque não conhecem. Ainda hoje eu fui para o hospital do IPSEP com minha filha, que eu fui marcar um exame para mim. Eles falam: para onde o senhor vai? Se eu vou para tal lugar, tal e tal e tal. É porque o senhor não vai por aqui. Eu digo: porque aqui, quando eu pegar H-menor, quando eu dobrar, eu já estou em cima, é só dobrar a esquerda novamente, já estou onde vou marcar a consulta. Eu tenho que ter na cabeça para onde eu vou. Você tem na cabeça para onde vai depois de morrer? Se você não tem certeza para onde vai, meu filho, você vai ter medo quando estiver perto de morrer, viu? E olhe lá, cuidado, porque se o senhor chamar como tem chamado uns de repente, nesse de repente o cara se acaba. É desastre, é assassinato, é morte súbita. Eu tenho um avô, o meu avô que morreu em 1949, eu não esqueci meu avô. Eu tinha 9 anos. Ele foi afastado da igreja, e isso serve de lição para muitos homens que tem aqui. E a esposa dele, que foi a mãe de minha mãe, estava doente. E o médico disse: não tem mais jeito, ela vai morrer. E como ela passou um tempo doente, meu avô se engraçou de uma a outra e começou a namorar com ela. Então meu pai afastou ele da igreja. Ele era diácono. Ele passou uns 2 anos afastado da igreja. Um dia ele chegou na quinta-feira, em casa de tarde, ele disse: não fumo mais, e de hoje em diante
eu agora vou voltar para a minha igreja. Domingo eu vou pedir minha reconciliação na igreja. Mas a partir de hoje, no sábado ele apanhou o ônibus para ir para o matador de peixinhos. Quando ele chegou na altura de Campo Grande, antes de chegar no matadouro, ele teve um edema pulmonar. Morreu no ônibus. Se ele não tem dito antes, e dentro dele ele não já tinha vindo o propósito de salvação, ele ia. Porque quando veio o edema, o que meu tio disse, olha, a dor foi tão grande que ele se contorcia. Ora, se a dor foi grande, como é que ele vai se lembrar de pedir ao Senhor que perdoe ele? Está se lembrando da dor que está sentindo. Por isso que depois eu tive uma visão, em que era uma praça toda de branco, tinha os bancos, e lá estava um tio meu, papai, meu avô e um diácono da igreja. O diácono da igreja, olha, era pretinho, daqueles pretinhos que veio da África. Era o diácono Paulo, mas estava todo de branco lá dentro. Lá em cima não tem cor não, é tudo branco. Porque branco, você sabe o que é? Qual a cor de branco? Branco não tem cor, são todas as cores. Porque a ciência diz é que todas as cores é o branco. Ele estava lá em cima, mas porque buscaram ao Senhor. Não fizeram as coisas do mundo, o que o mundo quer. Não é o que muitos estão fazendo hoje. Ele diz, olha, porque ele terá poder e faculdade extraordinária, fará prosperar o engano. Então, em 2006, ele deverá estar com essa idade, quando apresentará uma solução que não é, ele não falou certo, porque ainda não houve a solução para o mundo. A solução para um colapso mundial é o que está acontecendo, o desajuste mundial na economia, porque o planeta estará mergulhado num caos e total, e a corrupção dos governantes mundial correrá à solta, como é no Brasil. Mas ele dominará sobre todas as nações. O anticristo estará chegando em casa e assumirá o que é seu. Não será como Jesus, veio para os seus e os seus não o receberam. Ele será espetacularmente bem recebido pelo mundo, porque ele vai prometer, olha, eu vou unir todas as reuniões, e é isso que já está se feito hoje, sincretismo religioso, é pastor junto de catimbozeiro, é junto de Allan Kardec, de espiritismo, e discutindo ali. Você vai discutir com catimbozeiro, com Satanás? O que foi que Jesus disse para ele? Que tenho eu contigo? Foi isso que Jesus disse. Que tenho eu contigo? Não tem nada de falar com você. E tem pastor que evoca demônio na pessoa e depois fica discutindo, brincando com o demônio, conversando com ele. Porque os dois vão subir. Os dois vão subir. Se manifestou, só tem uma coisa: sai em nome de Jesus. A conversa é somente essa. Se ele não quer sair, é perguntar: como é teu nome? Como Jesus fez. Diga seu nome. Então, quando ele diz seu nome, olha, você é o quê? É uma potestade? Potestade em nome de Jesus, você vai sair. Porque muitas vezes eles não saem porque não é demônio. Por 3 vezes lá na igreja, eu já vi demônio não sair da pessoa, e o Senhor me mostrou que não era demônio, era Leviatã. Leviatã é o príncipe de Satanás que toma conta dessa, não é do país do Brasil somente não, é de todo o continente sul-americano. Pela 3ª vez eu vi, e foi uns dias atrás, num domingo de manhã, que ele não queria sair da menina, e foi quando eu vi que era Leviatã, quando ele se apresentou que era Leviatã, ele disse: ele não vai sair. É pedir ao Senhor que a menina, que ele deixe a menina em paz, vai embora com ela e depois ele desaparece. E é o que aconteceu, a menina está voltando para a igreja, e ele não voltou mais. Porque é príncipe. O que é que Jesus disse?
essa casta não sai de qualquer jeito. É com jejum e oração. É passar uma semana, 15 dias, um mês orando e jejuando para poder sair. Porque senão não sai. Quem dirige todo o inferno no Brasil é Leviatã. Quem dirige a prostituição, homossexualismo, tudo isso, até imitadora do Espírito Santo é Jezabel. E o que mais tem hoje em determinadas denominações é Jezabel. Até aqui aparece. E os que estão vindo aqui há muito tempo têm ouvido eu dizer, não é do Senhor. Quando você está no Espírito, o Senhor revela se é dele ou não. É o que está faltando em muitos. Pedir ao Senhor o dom, que é o discernimento de Espírito. Se você pede ao Senhor discernimento de Espírito, Ele vai te dar. Se você se levanta numa reunião, querendo fazer o que o Senhor faz com os servos dele, então o Senhor vai revelar. E comigo, o Senhor revelando, eu digo, pode ser aqui no monte, pode ser na igreja, em qualquer lugar. Eu me levanto e digo, não é do Senhor. Eu já estive na igreja, um moço se levantou e quis me dar a palavra para mim. Eu disse, pode voltar que é Jezabel. Mas tem igreja que muitos estão ouvindo essas tais profecias, não estão pedindo confirmação ao Senhor e estão se prejudicando, porque estão confiando naquilo que foi dito e nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Porque só acontece quando é o Senhor que fala. Quando é inimigo não acontece. E o apóstolo Paulo diz, quando você ouvir uma profecia, se ela se cumprir, foi o Senhor que falou. Se não se cumprir, não foi o Senhor que falou. Ah, mas não é profeta? É profeta. Mas, eu estou me lembrando agora de Acabe. Quem lê a Bíblia, o Velho Testamento, aí se lembra de Acabe. O Senhor lá em cima, reunido com os anjos, e disse, quem vai enganar Acabe? Aí o que disse? Saiu um espírito no meio dos anjos e disse ao Senhor, eu vou enganar. E o Senhor perguntou, como tu vai enganar Acabe? Ele disse, eu vou enganar os teus profetas. Vou botar engano na boca dos teus profetas. Se você é profeta do Senhor, você não é enganado. Você só é enganado se você é profeta na igreja e lá fora não é mais profeta. A tua vida está toda troncha. Eu falei isso aí na igreja. Eita, agora. A brecha está aberta. Aí você chega nas reuniões, chega na igreja, está profetizando, daqui a pouco Satanás vai e profetiza para um. Aí pensa que foi o Senhor que falou e não foi. A mesma coisa foi que aconteceu. 400 profetas do Senhor. Satanás disse, eu vou botar mentira na boca dos teus profetas. Satanás não disse, eu não estou na boca dos meus profetas não, dos teus. Se eram profetas? Estavam servindo ao Senhor como ele queria? Não. Só tinha nome de profeta. Mas morrendo ia para onde? É isso que precisa aprender, viu? Não é de qualquer jeito que eu tenho chamado a atenção. Não é de qualquer jeito que sobe. Não é em qualquer lugar. Porque tem muito lugar que quem está dirigindo é cego. E você está indo atrás de cego. Cego vai cair e você também. Eita, glória a Deus. Ele falou, aí tá E não é só nas igrejas não, é na televisão também. Televisão também, viu? Cuidado. Cuidado e olhar somente o templo. Você vai dar R$20 para entrar no templo. E depois você vai descer, viu? Aleluia. Entrar em templo não te dá salvação.
O que dá salvação é comunhão com Jesus. É andar na sua presença, andar na palavra dele, vigiar. Aí você vai subir. Senão, tu vai descer. Estás andando enganado. E cada dia mais ele vai estar na tua mente. Rapaz, tu estás certo, anda desse jeito mesmo. Porque você não lê a palavra e não conhece o caminho. O caminho é a Bíblia. Eu estou há 37 anos aqui. Há 37 anos e mais 30 anos no culto que foi aberto lá na minha casa. Eu ainda não conheço a Bíblia. Este ano eu tive várias revelações me ensinando passagens da Bíblia. Eu vou morrer e não sei o que é a Bíblia toda. E não conheço quem é Jesus plenamente. E quanto mais eu busco, mais eu sei que não sei. Certo, meu irmão? Quanto mais eu busco, mais eu sei que não sei. Mas o Senhor quer falar para a igreja. Vamos ouvir o que o Senhor vai dizer.